Salve, tribo das duas rodas. Esse vídeo é para você que está pensando aí numa viagem de moto mais longa, pode ter alguma dica interessante para você aqui. Eu vou fazer uma viagem de moto para o Atacama, solo, agora no comecinho de setembro. Estou finalizando os preparativos para essa viagem e como deu bastante trabalho fazer esses preparativos, eu considero útil compartilhar essa empreitada aí com as pessoas, né? Porque essa experiência pode ser útil aí para você como base aí como uma ajuda nos preparativos da sua viagem, até independente de destino, não só para o Atacama, tá? Porque você sabe que uma viagem desse porte aí de moto precisa um bom planejamento. Se você vai sozinho, esse planejamento precisa ser ainda mais cuidadoso, mais detalhado, para que se evite ao máximo surpresas desagradáveis, inesperadas aí no teu caminho. E fazer esse planejamento, ao contrário do que algumas pessoas dizem, não torna a viagem chata. Na verdade, um bom planejamento, ele elimina coisas chatas da viagem, né? Coisas que você pode resolver aqui antes de sair de casa, para não ter que ficar correndo atrás de coisa aí depois no meio do caminho, coisa desnecessária, roubando teu tempo, tua energia aí, né? Então, considera isso, fazer um bom planejamento que vai tornar a tua viagem muito mais agradável. Então, eu fiz dois vídeos. Esse aqui falando de planejamento, né, de uma maneira mais global, assim. E na sequência tem um outro vídeo falando de equipamento, de bagagem, preparação da moto e tal. Você pode dar uma olhada aí na sequência aí que certamente vai ter alguma dica útil para você aí, tá? Então, não, antes, agora em outubro, no comecinho de outubro, eu coloco mais um vídeo contando aí um resumo de como é que foi a viagem, como é que a coisa se deu, tá? Para você aí fazer o casamento, do que foi o planejamento, como é que foi a viagem em si, tá? Então, tomada a decisão de ir, decisão essa, claro, que tem que ser precedida por uma análise básica aí de possibilidade financeira, de tempo, férias, essas coisas todas. Então, a gente vai iniciar na prática, né, esse planejamento, definindo o roteiro, né, para onde é que você vai, como é que vai ser a coisa, tá? No meu caso, eu não vou fazer o trajeto que a maioria das pessoas que saem do Brasil para ir para o Atacama fazem, que é sair aqui por baixo, né, no sul do Brasil, por São Borja ou por Uruguaiana, e a Salta, e Passo de Rama e São Pedro de Atacama. Eu vou fazer um trajeto um pouco diferente, um pouco mais longo. Eu moro em Florianópolis, eu vou sair aqui bem por baixo, vou pelo Chuí, atravesso o Uruguai, vou até Colônia del Sacramento, dali eu cruzo de barco para Buenos Aires e vou em direção ao Chile, vou atravessar num ponto das cordilheiras que fica bem mais ao sul de Santiago, é chamado de Passo Peuenche, e entro no Chile ali e vou então em direção ao litoral do Chile, vou até Valparaíso, ali para Valparaíso, Vinhas del Mar, e depois subo beirando o Oceano Pacífico e vou até Antofagasta e depois São Pedro de Atacama. Na volta, sim, venho pelo caminho tradicional, Passo de Rama, Salta, São Borja, e aí estou no Brasil, estou em casa. Essa voltinha vai dar aí uns 8.100 quilômetros mais ou menos, sem considerar alguma esticada extra aí que aconteça pelo caminho, né? Então você veja que é quilômetro à beça. E para que a viagem não fique assim muito desgastante, muito cansativa, eu estabeleci um limite diário de rodagem de cerca de 600 quilômetros, tá? Porque se fizer muito mais do que isso por dia, fica aquela situação assim, sai de manhã, roda o dia inteiro, chega no próximo ponto aí pelo finzinho da tarde, já para a noite, aí toma um banho, come e vai dormir, né? Porque está moído, acaba o quê? Não tendo muito ânimo para ir conhecendo coisas um pouco melhor, né? No correr do caminho aí e tal. Eu vou com um pouco mais de calma, vou fazendo essa quilometragem aí por dia, que já não é
muito pouco, na verdade, né? Mas dá, daí sobra algum tempinho para ir vendo alguma coisa de interessante pelo caminho, conversando com pessoas, né? Isso é bem legal. Até porque uma viagem desse porte não é só o destino final que conta, né? É uma viagem grande, tem muita coisa pelo caminho. Então é legal você curtir a viagem como um todo e não só pensar no seu destino final, não é verdade? Assim, eu vou levar 21 dias nessa viagem aí, tá? Considerando nesses 21 dias, um dia de parada em Colônia do Sacramento, mais 3 dias em Valparaíso e 4 dias e meio em São Pedro de Atacama. E tenho ainda 4 dias no final das minhas férias que fica para alguma necessidade aí de ajuste pelo meio do caminho. Eu tenho então alguma folga para fazer isso, tá? Aí então você chegando nessa parte do planejamento, inclusive já te dá uma boa condição de calcular o custo total, né, da sua viagem de uma maneira já mais precisa, certo? Então, mãos à obra, né? Faço meus mapas, calculei quilometragem, autonomia, pesquisei cidades de parada. A minha logística funciona assim: eu vou no computador, analiso o trajeto como um todo, vou tirando prints, vou fazendo pesquisas, fazendo anotações, né? E crio um mapa resumo, né? Esse mapa resumo eu levo ele em papel e levo ele também em PDF. Claro, vou usar GPS, Google Maps, essas coisas todas, mas é legal, como plano B, você ter uma reservinha ali no papel, porque caso você não tenha como usar por qualquer motivo esses auxílios eletrônicos, você tem ali uma coisa suficiente para você se virar. Que ele é mais ou menos assim, olha. Eu tenho aqui assim né, começa aqui com um desenho aqui do meu roteiro, feito tudo no Google Maps. O meu roteiro, né, a minha quilometragem aqui, ó, de ponto de cidade em cidade. E aí eu vou fazendo aqui esses prints, vou anotando as coisas que são principais, né, trechos de estrada, placas, tá vendo? Trechinhos de estrada, assim, olha só. Vou montando esse desenho, olha, que são lembretes, na verdade, que a gente vai fazendo, né, do caminho e que muitas vezes, já tive muito essa experiência, facilita muito a vida, né? Melhor às vezes uma coisa dessa aqui do que você olhar um mapa inteiro de papel, tá? E, na verdade, até quando você faz esse tipo de planejamento, esse papel aqui, esses mapinhas todo, o trajeto fica tão gravado na tua cabeça que, no fim das contas, você depois não vai nem precisar tanto disso. Só as indicações de trânsito, as placas já vão chamando a tua memória, já vai embora sem precisar dessas coisas, tá? E com essa etapa pronta, daí então eu fui lá e comecei a fazer as reservas de hotel. Hoje com essas plataformas aí, tipo o Booking e outras coisas desse tipo, ficou bem fácil, né? Eu reservei já todos os meus hotéis e as reservas são feitas de maneira que eu possa alterar ou até mesmo cancelar a maioria deles até na véspera da data marcada, sem custo, entende? Então fica fácil de fazer e não tem por que não fazer isso, tem que ficar correndo atrás de hotel no meio do caminho, assim, te gastando tempo aí, preocupação. Então, o que dá para fazer e se você tem flexibilidade de não ter custo, né, para alguma alteração, é legal, né? Já deixa pronto. Agora, é claro que fazer um planejamento desse porte também requer um pouco de tempo, né? Porque não dá para fazer tudo de uma vez, tudo muito, muito rápido assim, porque você vai fazendo, vai analisando, vai amadurecendo ideias, alterando coisas, né? Ajustando, alguns ajustes finos que você vai fazendo, por exemplo, pontos de interesse por onde você vai passar ou onde você vai parar, nos lugares mais remotos, onde é que tem posto de gasolina, onde é que pode ter lugar para você comprar
alguma coisa que você precise, principalmente para moto, né? Nos lugares onde você vai ficar mais tempo, coisas que você queira fazer, passeios que você queira fazer. Se você não vai, não quero ir fazer isso, não dá para ir fazer de moto sozinho. Então, de repente já viu uma agência, quem é que leva você, como é que é, eventualmente até reservar, certo? É, já no caso lá do Atacama, eu já contratei com uma agência lá os passeios que eu quero fazer, já reservei, já tá tudo certo, né? Para ficar fácil, é menos uma coisa para eu ter que pensar no caminho. E outra coisa importante para uma viagem desse tipo é câmbio, né? De moeda, né? No meu caso, eu vou passar por 3 países diferentes. Tem lugares que eu já vi que cartão de crédito, por exemplo, é uma coisa mais difícil. No Chile, por exemplo, tem uma situação que se você paga em dólar, ele tem um preço. Se você não pagar em dólar, você é considerado como um cidadão chileno e vai pagar 19% a mais que é imposto, né? Que se você pagar em dólar não tem. Então esse tipo de coisa precisa ser considerada, né? O câmbio em si, né, a compra de moeda estrangeira, nem sempre compensa você levar já daqui comprar, porque se você dá uma pesquisada, você vai ver que varia muito o câmbio de um lugar para o outro, e que muitas vezes não é mais vantajoso você comprar aqui. Por exemplo, o peso chileno, eu já vi que lá em São Pedro, que é onde eu vou precisar de uma quantia maior, é bem mais vantajoso eu comprar lá do que levar daqui. E, inclusive, eles aceitam reais lá. Você pode, tanto para trocar nas agências, como para pagar coisas lá, eles aceitam. Então, é uma coisa que eu pesquisei, descobri isso, e que vai representar um ganho, né, nisso daí. Porque em vez de eu levar aqui, eu levo em reais, ou até em dólares, se for o caso, e troco lá, né, que sai mais barato, tá? Isso pode representar aí nas suas contas gerais uma economia ou um gasto extra. Então vale a pena dar uma pesquisada nisso. E também precisa atenção à documentação, né? Ver direitinho em cada país que você vai passar, o que aquele país exige especificamente. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aí não, é tranquilo, uma pesquisinha na internet aí você já descobre, né? Seguro, né, que é uma coisa importante. Eu tenho 3 itens de seguro. Eu fiz um seguro contra acidentes pessoais, que, né, me deixa mais tranquilo aí para uma eventual necessidade, a gente está sujeito. E deixa também mais tranquilo família, coisas, né, que ficam aqui e tal, pensando em você que está aí pela estrada e tal, e se na eventualidade de acontecer alguma coisa, tem ali aquele dinheiro ali, aquele suporte do seguro. E a carta verde, que é obrigatória em todos os países do Mercosul, normalmente a tua própria seguradora fornece isso para você. E o SOAPEX, que é um seguro que o Chile exige, né, do veículo, que seja contratado com uma seguradora chilena. Mas é coisa bem facilzinha na internet, eu fiz, custa barato, não tem problema nenhum não, tá? Mas se você chegar lá e não tiver, você vai ter que correr atrás, fazer lá na fronteira, em algum lugar, porque senão você não entra, tá? Então essas coisas são importantes aí para considerar. Então, para questões de planejamento global, era isso aí, em rápidas pinceladas, né? Espero que seja útil para você. Caso você queira algum detalhe a respeito dessa viagem especificamente, eu vou deixar meu e-mail aí na descrição do vídeo, você pode me mandar, eu te digo aí como é que eu estou fazendo as coisas mais no detalhe, né? Veja na sequência aí o vídeo complementar falando da de equipamento, bagagem, essas coisas aí, tá? Um abraço aí para vocês, boas viagens e onde quer que você estiver, vá com fé e seja sempre um ponto de luz, beleza? Vai nessa aí.